caso muito difícil, ele me arruma assim uns BO grande lá no consultório. E aí tem uns descontinhos, né? Que é umas indicação que ele manda lá para mim no consultório. E eu agradeço a Deus porque essas oportunidades que eu tenho de estar ministrando realmente surte efeito. Tem pessoas que procuram o acompanhamento psicológico e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida dele, vários projetos que ele desenvolveu no setor 10, a gente teve anos muito produtivos lá no setor. Infelizmente, com a pandemia, eu acredito que ele não conseguiu concretizar alguns projetos, né, aqui no setor, mas se tiver oportunidade esse ano, os irmãos vão ver como é importante e você vai se sentir tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu tenho certeza que é um projeto de Deus no coração dele. Deus abençoe também a vida da irmã Raimundinha, que eu já estava com saudade de não vir. Eu falei, gente, eu ainda estava achando que vocês ainda estavam lá no setor 19. E ela, mulher, nós já estamos 2 anos aqui. E a última vez que eu vi eles foi lá no setor, já fazia um tempão. Foi lá no setor 19. Deus abençoe a irmã Raimundinha, em nome de Jesus. Vi aqui também irmão Adriano, porque eu tenho um respeito e admiração muito grande. E eu estava me lembrando ali, sentada no banco. Um dia eu fui num culto, era um culto de mocidade, lá no setor 10, uma congregação, eu não ia nem para o culto. Falei, Senhor, hoje eu estou assim, sabe aquele dia que você está só a misericórdia do Pai, mas você junta as últimas forças e vem para o culto adorar o nome do Senhor? Talvez você chegou assim nessa noite. Eu fui para o culto e aquela pregação abençoada, já tinha chorado a pregação inteira. E aí ele fez aquela oração, chamou os irmãos para ir lá na frente. Falei, Deus, eu não vou não. Vou receber minha bênção aqui sentado no banco. E eu nem levantei do banco. Eu nem levantei, irmãos. Eu abaixei a cabeça. Sabe quando tu tá assim, daquele jeito que tu quer se esconder, que não quer que ninguém te veja, nem fala teu nome? Eu nem levantei do banco para receber a oração. Sentado estava. E eu fiquei assim com a mão assim no banco. Falei, Jesus, e eu lá orando, me acabando de chorar. E de repente eu só escuto alguém assim me cutucando, que eu nem ouvi. Na hora que o Adriano falou meu nome, me cutucando, falou, Guinerava, o pregador está te chamando. Eu falei, Jesus, será que é para me orar por alguém, Senhor? Eu não estou em condições de orar por ninguém. E aí eu já fui, né? Peguei a casaca, mas enxuguei assim o catarro. Fui lá na frente. E Deus começou a usar o irmão Adriano a falar comigo coisas que só eu e Deus sabia, que eu tinha falado para o Senhor antes de sair de casa. E eu tinha dito, Senhor, fala comigo hoje. Eu não sabia nem quem ia pregar. Eu falei, Senhor, fala comigo hoje, que eu estou precisando ouvir tua voz. E Deus falou comigo naquele dia, grandemente, poderosamente. Muitas coisas que Deus usou para falar naquele dia já se concretizaram na minha vida. E eu não tive a oportunidade. Depois eu falei, vou mandar uma mensagem para o Adriano, porque ele não sabe como foi impactante. Aí eu falei, não vou falar nada não. Mas o Senhor preparou essa oportunidade para dizer isso, que Deus continue abençoando, usando poderosamente. Tenho uma admiração e respeito muito grande. Naquele dia, eu tenho certeza, como diz os pregadores, que foi Deus purinho, porque ali tinha coisa que só eu e Deus sabia no meu coração que eu tinha falado para o Senhor. E Deus tem uma coisa comigo, que quando Deus usa alguém para falar comigo assim na frente das pessoas, é uma coisa com muito carinho, com muito amor, muito delicado. Deus tem esse segredo, esse modo de falar comigo, e Deus foi tão lindo naquele dia, porque eu precisava daquilo. E Deus continua abençoando. Hoje eu tive essa oportunidade de agradecer ao Senhor pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você que achou, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: forjai espadas das vossas enxadas. Joel, capítulo 3, versículo 10, diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Você pode dizer isso comigo? Diga ao fraco, eu sou forte. Sente glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu estava falando com o Senhor, porque eu sou uma pessoa que eu gosto, quando eu vou falar, sempre quando eu vou falar sobre um assunto, que é um assunto que eu falo várias vezes, de pedir de Deus a direção, de que sempre seja um método diferente, uma forma diferente, mas a essência do que vai ser dito seja a mesma.
E nós estamos atravessando nesse último ano um período em que muitas pessoas que não sabiam, não ouviam, não tinham conhecimento a respeito de doenças emocionais, como por exemplo a ansiedade e a depressão. Bem verdade é que nos últimos anos muito se ouve falar, mas nesse último ano quem não tinha crise de ansiedade começou a desenvolver crise de ansiedade, e quem já tinha começou a piorar. E por isso que eu digo a importância de nós tratarmos e de falarmos sobre isso na casa do Senhor e na igreja, para nós termos o entendimento e o conhecimento de que nós somos seres feitos pelo Senhor, espírito, alma e corpo. Nós temos e sabemos que o nosso espírito é aquele que nos liga a Deus, e é através dele que nós sentimos coisas sobrenaturais na nossa vida e conseguimos compreender quando Deus nos permite o sobrenatural dele. E nós vamos dizer que a alma, que é a sede das nossas emoções, é ela que muitas vezes influencia o nosso comportamento, e nós tomamos decisões baseado no nosso sentimento, naquilo que nós estamos sentindo. E o nosso corpo, esse templo que o Senhor te deu, lindo e maravilhoso, que o Senhor te deu para cuidar, e é através do cuidado com o nosso corpo que nós temos que entender que não adianta você ser alguém que cuida só do seu espírito, como também não adianta ser alguém que cuida só da sua alma, como também não adianta ser alguém que só cuida do seu corpo. Porque tem gente, irmã, e eu quero dizer que não é pecado você cuidar do seu corpo, você ter uma boa alimentação, você praticar um exercício físico, mas quando você começa a dedicar mais tempo cuidando do seu corpo, e você não cuida da sua alma e do seu espírito de igual maneira, aí nós vamos ter um problema. Como também não adianta você ser um crente espiritualmente fervoroso, mas não ter domínio sobre as suas emoções. E nós temos vários exemplos dentro da Bíblia Sagrada de crentes que eram espiritualmente fervorosos, mas que não tinham domínio sobre as suas emoções. E aqui tem um problema muito grande, porque quando as nossas emoções elas não são tratadas e elas não são curadas por Deus, elas se tornam território fértil para que o inimigo venha trabalhar nas nossas emoções. O que eu quero dizer para você é que muitas coisas na nossa vida é espiritual, mas muitas coisas na nossa vida são causadas por causa das nossas emoções, como também muitas coisas na nossa vida são causadas por causa do nosso corpo. Exemplo disso, quando o paciente ele vai para o consultório, eu preciso descartar todas as possibilidades de ser algo físico, algo biológico. Eu costumo sempre dizer que nós mulheres temos a propensão de desenvolver problemas psicológicos mais do que os homens por causa do fator hormônio. Isso é algo biológico, irmão, que não adianta você colocar a mão na cabeça e querer expulsar, porque não é demônio, é hormônio. E aí a gente precisa entender que a gente tem um corpo e ele funciona. E eu sempre digo, exemplo de uma pessoa que tem depressão, ela vai parar de produzir, o nosso corpo não produz uma substância chamada lítio, e aí precisa da medicação para substituir esse lítio no nosso organismo. Lítio é responsável por você se sentir bem, por você se sentir prazer, para você levantar de manhã. E nem todo dia a gente levanta de manhã animado, contente, feliz, e está tudo bem, porque você é ser humano, você é crente, mas você é ser humano, nem todo dia você acorda 100% animado. Mas o lítio é responsável por você se sentir bem, por você sentir prazer. E dentro dessa palavra que nós lemos, uma coisa que quem faz aconselhamento escuta muitas vezes das pessoas é: eu não tenho força. Você vira para alguém e fala para ele: olha, luta pelo seu casamento. Ele diz: eu não tenho força. Vai lá deixar um currículo para ver se você consegue um emprego. E aí você escuta: eu não tenho força. Procura uma ajuda profissional. E aí você escuta: eu não tenho força. Ou muitas vezes você escuta: eu tenho até vontade, mas eu não tenho força. Quando você conversa com alguém, você diz: irmão, você precisa orar mais. E ele diz: eu não tenho força. Você precisa ler mais a palavra de Deus. E ele diz para você:
você: eu não tenho força. E uma coisa que eu quero dizer para você que é salvo em Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus, graças a Deus que nós temos um Pai que Ele não se cansa, Ele não se fadiga, e Ele dá vigor ao cansado, e Ele multiplica a força daquele que não tem nenhuma força. E Ele veio aqui nessa noite para dizer para você que você precisa renovar a tua força para continuar na caminhada. Às vezes a gente quer mudar quem a gente é, mas a gente não tem força. Quer mudar os nossos sentimentos, mas a gente não tem força. E hoje você vai entender que você precisa da ajuda do Espírito Santo para trabalhar no teu caráter, para trabalhar na tua personalidade, para trabalhar no teu temperamento, para não te fazer só um crente melhor, mas te fazer uma pessoa melhor, para te fazer alguém sarado, lavado e remido no sangue de Jesus, por dentro e por fora. Porque tem muita gente doente dentro da igreja porque não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar nas suas emoções. Irmão, que eu trato de crente, que ele é uma bênção, irmão, mas você não pisa no calo dele não, que você vai ver quem é ele de verdade. Irmão, nós temos que entender, e é uma coisa que eu quero que os irmãos entendam, é que a pessoa que você mais admira como servo de Deus, ele é ser humano. E ele é sujeito a falhas. Ele vai ter um dia que ele vai estar chateado, magoado, estressado, porque graças a Deus aqui todo mundo é ser humano. Tem dia que você está estressado, tem dia que você está chateado, tem dia que você não quer conversar. E ninguém é igual a ninguém, irmão. Eu sempre digo que tem aquele irmão que acaba o culto, ele está lá na frente da igreja conversando. Agora não pode mais ficar até 10 horas da noite, mas acabava o culto, estava até 10 horas da noite lá conversando na frente da igreja. E tem irmão que acaba o culto, ele passa que nem uma bala para casa, vai para casa, ninguém nem vê a cor dele. Se o pastor liga querendo ir lá visitar ele, ele já faz uma oração: Deus, faz o pastor esquecer que ele quer ver aqui em casa. E tem aquele irmão que faz aquele almoço e fala: pastor, vem aqui em casa almoçar, vem aqui em casa jantar. Porque, irmão, todo mundo é diferente. Tem aquele irmão que a cara dele é amarrada, que você olha para ele, você pensa que ele está o tempo todo mal-humorado, mas não é, é a cara dele. Que você olha para ele, ele está assim, ó. A minha mãe tem um negócio que ela franze a testa assim, ó. Ela está o tempo todo com a testa assim, ó, séria. Chega, fica aquela linha aqui no meio, né, de tão sério. Aí, irmão, você não entende, você não compreende como o irmão é. Aí o que você faz? Você julga o irmão, porque a cara dele é amarrada, irmão. Aí eu quero dizer uma coisa para você: todo mundo aqui é meio problemático, e graças a Deus que Deus te ama, uma problemática insuportável, do jeitinho que você é. Porque tem dia que você está tão chato que nem você se aguenta, de tão mal-humorado que você está. E aí é nessa hora que a gente tem que entender que nós precisamos ter domínio sobre as nossas emoções. Porque se tem uma coisa que gera conflito, é ser humano. Ninguém é igual a ninguém, e eu ser diferente me dá o direito de achar que eu tenho o poder de mudar o outro, e o outro tem que ser parecido comigo, pensar do jeito que eu penso, porque do jeito que ele pensa está errado. E isso gera o quê? Conflito. Isso gera o quê? Estresse. Aí eu vou dizer uma coisa para você: a Bíblia nos diz que nós precisamos, e é da vontade de Deus, que nós venhamos ser bem-sucedidos. Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você tenha sucesso. Mas sabe quando isso se torna um problema na tua vida? É quando a necessidade de ser aprovada, a necessidade de ser bem-sucedido é tão grande que você começa a deixar outras coisas da sua vida de lado, e você consegue focar só uma, no seu trabalho, em você ser alguém bem-sucedido. Aí você não tem mais tempo para nada. Isso vai gerar em você o quê? Estresse. O que a gente tinha, olha que coisa engraçada, o que a gente tinha de gente estressada por causa do trabalho, não era brincadeira. Aí veio a pandemia, não tinha que trabalhar, estava estressado do mesmo jeito, porque estava em casa. Aí ficou estressado, porque estava em casa o tempo todo. Aí começou a pegar birra de tudo dentro de casa. Irmão, eu tinha paciente que me falava de coisa que tinha birra do marido em casa, de coisa pequena. Se o marido assim pegasse para abrir a geladeira para pegar água, eu já estava estressada. E não foi à toa que muita gente se separou o ano passado. Porque tanto tempo dentro de casa, tanto tempo junto, grudadinho,
Aí deu mais tempo para ver as coisas que não gosta, né? Deu mais tempo para analisar as coisas que não gosta. Aí estava o quê? Estressado. Estava trabalhando, estava estressado. Estava em casa, estava estressado do mesmo jeito. Irmão, se tem uma coisa que gera na gente estresse, me diga aqui, é dinheiro. É ou não é verdade? Porque eu vou falar uma coisa para você. Você é cidadão do céu, mas você é cidadão dessa terra também. Aí se você faz lá um cartão de crédito, né, com limite de R$2.000, vamos colocar 2.000, né, porque os irmãos têm mais, mas vamos colocar 2.000. Aí você escolhe lá uma data para o teu cartão ele vencer. Irmão, você trabalhar o mês todo, chegar naquela data, você tem que pagar aquela conta. Isso gera ou não gera ansiedade em você? E quando a gente está com problema financeiro, irmão, a gente não dorme, a gente não come direito, ainda mais se o teu salário não está dando para cobrir as contas do mês, e mês que vem tu vai ter que emendar e vai continuar devendo, vai chegar em dezembro, vai dever para janeiro. Porque essa é a vida do brasileiro. Por falta de planejamento financeiro. Que irmão ganha 1.000, aí ele quer gastar 2.000 e achar que Deus vai fazer um milagre para aparecer mais 1.000 do que ele está devendo. Aí você tem lá a sua conta de energia, sua conta de luz, a conta do seu carro, a escola do menino, material escolar, agora nem tanto. Mas tem roupa, tem sapato. Graças a Deus, né, irmão? Esse ano você economizou, não comprou roupa, não tinha para onde ir. Deus te deu a oportunidade de tu pagar metade das tuas contas. Aí você tem o quê? Necessidade financeira. Irmão, e se você está devendo, você chega à noite, você começa a preocupação. Aí você não dorme. De manhã, quando você levanta para trabalhar, sabe o que vai acontecer com você? Você vai estar estressado. Você já vai chegar no teu trabalho estressado. Você só vai trabalhar porque você precisa do dinheiro. Se você pudesse, nem lá você estava mais. Porque ninguém aqui, irmão, se você falar para mim que você levanta todo dia animado, hoje eu tenho que trabalhar, converse comigo depois. Eu quero descobrir de onde é que vem essa animação. Porque tem dia que você vai trabalhar arrastado, né? Você vai, Jesus, me dá força para mim ir para o trabalho hoje. Aí isso vai gerar em você o quê? Estresse, irmão. Aí você vai ser aquela pessoa que ou come demais ou não come nada porque está preocupado. Ou dorme demais ou não dorme nada porque está preocupado. Aí você vai ser aquela pessoa inquieta, irritada, ansiosa. Irmã, as irmãs têm um problema com ansiedade, que é o problema do come o tempo todo. Tá entendendo? Ela vai lá e ela diz, eu estou de regime. Aí ela belisca. Ela belisca um pão 30 vezes. Ela belisca um bolo. Hoje eu comi bem pouco. Só dei uma beliscadinha no bolo. Aí cada beliscada deu 3 pedaços de bolo. Mas ela está no regime, firme e forte. No regime. Eu vou falar uma coisa para quem é ansioso. Você quer descobrir se você é ansioso? Vou dizer para você, ansiedade é quando a minha preocupação começa a atingir o meu corpo, o meu emocional e o meu espiritual. Eu tenho um desânimo, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de fazer nada. E a ansiedade, ela é a porta para a depressão. O ansioso é aquela pessoa que ele não aguenta esperar. E quando ele não espera, ele faz as coisas do jeito dele. E quando dá errado, ele ainda pede para Deus ajudar ele a consertar um negócio que foi ele que causou. De tanta ansiedade. Não fale para um ansioso, espere. Ele já sai da igreja, Deus, espere mais uma vez, Jesus. Tu está vendo a minha situação que eu não aguento mais esperar. E Deus trabalha com o ansioso no deserto. Porque quanto mais você reclama, mais tempo você passa nessa fase da sua vida, você não avança, porque Deus quer te fazer entender a ter dependência. O ansioso precisa aprender a abrir mão do controle. Porque o ansioso, ele quer controlar tudo, irmão. Tudo e todo mundo. As pessoas têm que fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que fazer. Não faça do jeito que ele falou, que você vai arrumar um problema com ele. Porque o jeito dele é sempre o jeito certo. Eu tenho um paciente tão ansioso que ele já chega no primeiro atendimento perguntando quando é que vai ser o último. Ele, mas vai durar quanto tempo o tratamento? De tanta ansiedade. O negócio nem aconteceu, mas lá dentro do coração dele já está gerando ansiedade.
Ele imagina uma coisa na cabeça dele, e a coisa que ele imagina sempre é negativa. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele já imagina na cabeça dele dando tudo errado, que é para ele não ser pego de surpresa se der errado mesmo. Que ele tenta prever as coisas erradas na cabeça dele. Essa é uma pessoa ansiosa, inquieta. Você quer ver o tique do ansioso na igreja? Por reparar aquele irmão que bate o pé assim, ó, balança o pé o tempo todo, ansiedade. Eu chego na igreja, irmão, eu vou passando o pente fino assim nos irmãos, ó, que eu já vou identificando o ansioso só pelo tique. É um tique da perna, porque ele quer que o culto logo acabe logo, ele não consegue ficar muito tempo sentado. Inquieto, ansioso, ele não consegue parar quieto. Ele faz 10 coisas e não faz nenhuma, de tanta ansiedade. Ele está na metade da primeira, ele já quer ir para a segunda, para ver se termina logo a terceira. Ansioso, ele é inseguro, tem necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação é um negócio sério, que começa lá na nossa infância, por causa de pai e por causa de mãe. E uma coisa que eu aprendi com o Senhor é que muitas vezes a nossa família não é da forma como a gente imagina e gostaria que fosse. O nosso pai e a nossa mãe não foi com a gente como a gente gostaria que fosse. E isso causou muitas feridas em nós. Mas quando nós conhecemos o Espírito Santo, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus entrar dentro da nossa alma para curar todas as feridas que a gente tem de abandono, de rejeição, de insegurança, para nos fazer ser alguém que olha na frente do espelho e acredita na palavra de Deus a nosso respeito, que diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando você se boicota, quando você não consegue fazer algo porque você acha que você não é capaz, é porque você não tomou posse da palavra de Deus a teu respeito. E o Senhor tem coisas boas, pensamentos bons a teu respeito. Se Ele pensa coisas boas a teu respeito, você não pode pensar menos do que isso. Ele diz: eu sei que pensamento eu tenho sobre vós é pensamento de paz. Ele está dizendo para você que você precisa confiar no teu potencial. Porque tem gente que Deus tem uma palavra grande para a vida dele, dizendo: Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, e você é a primeira pessoa a duvidar da palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Deus está dizendo: você precisa acreditar no potencial de Deus para você. Irmão, eu não posso apagar nada do que aconteceu no teu passado. O abandono, a rejeição, a traição, a fofoca, eu não posso apagar o teu passado. Mas o Senhor está dizendo para você: não viva preso no seu passado, porque o seu passado está impedindo você de viver esse presente, e o aqui e o agora que Deus tem determinado para você, e o futuro que Ele espera para a tua vida. Depressão nada mais é do que excesso de passado na nossa vida, de pensamentos ruins. Você liga a sua televisão emocional e aí você fica pensando sempre naquela hora que você foi traída, que te machucaram, que falaram mal de você. Irmão, tem gente que guarda mágoas de anos no coração. É de um parente, é do pai e da mãe, não consegue falar com o pai e a mãe para poder liberar o perdão. Às vezes você vai ter que liberar perdão sem falar um A com a pessoa, porque a pessoa não vai ter a mentalidade de compreender o que fez para você. Mas se você quiser ser alguém emocionalmente curado, você vai precisar liberar perdão. O que nós precisamos entender é que muitas coisas da nossa vida nós não temos controle. Mas se nós colocamos a nossa vida em Cristo, precisamos submeter o controle da nossa vida a Ele, porque Ele sabe o que Ele está fazendo por nós e a nosso respeito. Porque, irmão, quando acaba a fé, começa a ansiedade. Quando eu paro de acreditar que Deus tem o controle da minha vida e Ele pode resolver o problema, eu começo a ficar ansioso.
Eu não estou dizendo para você, irmão, que você não tem que ter responsabilidade sobre as coisas, porque ter fé não é tirar a responsabilidade do que você precisa fazer, mas ter fé é fazer aquilo que está ao teu alcance, e aquilo que você não puder fazer, deixar nas mãos do Senhor, que Ele vai fazer. Aí uma pergunta que eu escuto muito é como? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso resolver esse problema? Como é que eu posso ser diferente? Porque primeiro eu ouvir não tenho força. Aí depois que você conversa com a pessoa, ela pergunta para você: mas como é que eu faço para não ser ansioso? Como é que eu faço para não ficar triste com aquilo que me fizeram? Como é que eu faço para não ficar lembrando toda vez do que aconteceu comigo? Como é que eu faço para manter a minha força? Como é que eu faço para mim não esmorecer diante do desejo, diante da vontade de dizer não para o pecado? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: pecado é uma porta aberta para doenças na nossa alma. Porque tem muitas feridas que não foi os outros que causou em mim, não. Foi eu. Foi as minhas escolhas. Foi o meu pecado. Deus disse para mim não, e eu ignorei o que Deus disse, e eu fui lá e fiz do mesmo jeito. E isso gerou consequência nos meus sentimentos, na minha alma, porque tem feridas que somos nós que causamos. Não foi outra pessoa que causou em mim, foi eu mesma que causei. Foram as minhas escolhas. A primeira coisa que eu quero dizer para você, que a Bíblia fala para nós mantermos uma saúde emocional e espiritual estável. A Bíblia diz que eu preciso pensar tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto. Eu preciso alimentar a minha mente com coisas boas, porque uma mente equilibrada permanece positivo. E como é que eu faço para manter uma mente positiva, quando a todo instante eu olho para um lado, eu olho para o outro e eu só escuto coisas negativas? Eu ligo a televisão e eu só tenho notícia negativa. Eu vou na casa de alguém para conversar, eu só tenho notícias negativas. Como é que eu posso manter a minha força no meio do caos? A primeira coisa que Deus quer falar para você é que você precisa se lembrar de tudo que Deus já fez. Exemplo disso, lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 8 e 9, ele diz: naquele mesmo dia farás a saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito, e te fará por sinal sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Sabe o que Deus está fazendo? Está falando na sua palavra, é que Israel vai viver um dos maiores milagres do Antigo Testamento, que é a travessia do Mar Vermelho. Eles vão passar por 40 anos vivendo todo tipo de provisão de Deus, só que só passar por isso não é o suficiente, porque o tempo passa e a gente esquece. Aí o que Deus está dizendo é: construa um memorial, faça um memorial, para que os filhos de vocês e as gerações futuras saibam aquilo que eu fiz a vosso respeito, para quando a dúvida chegar no teu coração, para quando o desânimo quiser vir te dominar, você se lembrar daquilo que Deus já fez a teu respeito. Nós precisamos ter um memorial onde nós possamos olhar e dizer: Deus, muito obrigado, porque eu não esmoreci no passado e não vai ser agora que eu vou esmorecer. Eu não passei necessidade no passado e não é agora que vai me faltar. Eu sei que o meu Deus, Ele está vivo, e o meu Redentor, Ele vai se levantar a meu favor, segundo a minha necessidade. Ele está dizendo: mantenha firme na tua memória aquilo que Deus já fez por você, da onde Deus já te tirou, o livramento de morte que Ele já te deu, o livramento de cair no poço da depressão que Ele já te deu. E a depressão sempre fica te rondando, e Ele está dizendo: eu não deixei de tocar naquela hora, não vai ser agora que vai te dominar, porque Ele continua cuidando da tua casa. Para alguém aqui
aqui Deus está dizendo: você precisa se lembrar o que eu já fiz por você, e eu continuo fazendo, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Se você já se esqueceu do que Deus já fez por você, Ele me trouxe aqui nessa noite para te lembrar que Ele é Deus de misericórdia, que Ele é o Elcanah, os Deus zeloso, que Ele é Jeová Jireh, o Deus da providência, que Ele está aqui para se revelar a você da maneira que você precisa. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu sei que Deus vai se revelar a você conforme a tua necessidade. Se você precisa do Deus da cura, Ele vai se revelar a você como Deus da cura. Irmã, é verdade. Tem hora que a gente esquece. Tem hora que a gente não lembra do Salmo 23. Tem hora que a gente não lembra do Salmo 91. Tem hora que a gente não lembra de João 3,16. Tem hora que a gente esquece. Aí Deus está dizendo para você: construa um memorial, tenha firme na tua memória que esse Deus já fez por você. Ele está dizendo: uma hora vai vir um desânimo, uma hora vai vir o medo. Irmão, quando a gente é movido pelo medo, a gente para de avançar. Quando a gente está com medo, a gente não dá um passo nem para frente nem para trás. A gente fica no mesmo lugar. E tem gente que você não está evoluindo na sua vida por causa do medo. Do medo de sofrer de novo, do medo de ser traído de novo, do medo de te enganar de novo. Eu vou tornar a dizer para você: eu e nem você pode mudar o seu passado, mas o que você precisa ter é esperança para o futuro. Essa esperança que move o crente é a esperança para a eternidade. Pode ser que aqui tudo esteja ruim, mas a minha esperança é de que um dia Ele vai me chamar e vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. E vai dizer para você: valeu a pena passar por 2020, valeu a pena começar 2021 cheia de dificuldade, porque para chegar no céu tem que ser a força, é na dificuldade, é na provação, é no choro, é no deserto, mas é para quem permanece firme. Deus está dizendo para você: não feche a porta do teu coração por causa da rejeição, por causa da traição, por causa da mentira. Não feche a porta do teu coração para o futuro, porque o teu passado foi ruim. Deus tem coisa nova para a tua vida. Deus permitiu que muita coisa acontecesse para que a gente tivesse na memória aquilo que nos traz esperança. Sabe por quê, irmão? Não teve culto no setor, não teve círculo de oração, não teve culto de mocidade, não teve culto das crianças. Antes de começar a live, era só você e Jesus lá na sua casa, e Deus dizendo para você: traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Você teve que se manter firme na esperança, trazendo à tua memória que o Deus que você serve tem o controle de todas as coisas, do começo, do meio e do fim. Você chegou até aqui, você permaneceu firme, você venceu. Ah, irmã, foi aos trancos e barrancos, mas chegou. Aí eu quero dizer para você como é que a gente faz para manter a força. Eu preciso ter uma boa mente. Se eu passo o dia todo pensando coisa negativa, eu vou ser uma pessoa negativa, uma pessoa que se comporta de maneira negativa. A Bíblia diz que nós precisamos alimentar a nossa mente com o que é bom. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa mente é que domina o nosso corpo. A nossa mente é que gera comportamento e ação. Se você faz algo, irmão, eu sempre costumo dizer uma coisa. Sabe quando você fala um monte de coisa para alguém, você fala: ô irmã, me perdoa que eu não queria falar nada disso. Irmão, você queria. Você não queria falar do jeito que você falou, mas você queria falar. Já estava lá dentro do teu coração, já passou lá na tua mente. Mas na hora da raiva, a gente é ofensivo. Aí quando você for falar, você não fala que você não queria falar. Fala assim: olha, eu queria falar,
Mas eu não queria falar de uma forma tão ofensiva como foi. Mas você queria falar. Passou lá pela sua mente. Porque tem coisa, irmão, que a gente pensa, a gente reprime. A gente guarda. Mas o Senhor que sonda o nosso coração e a nossa mente, esquadrinha os nossos pensamentos, Ele conhece você. E Ele sabe a luta que você tem todo dia contra os teus pensamentos. Irmão, para você aprender isso aqui, fazer uma terapia rápida com você, meu Jesus, tem que ser agora rápido mesmo, para acabar. Você todo dia tem que trabalhar a tua mente, irmão. Todo dia trabalha a tua mente. Você lê uma coisa, faça pela repetição. Fique lá na tua cabeça. Você levanta de manhã, pega uns post-it, tem aquele papelzinho colorido, enche o espelho do teu banheiro. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Eu posso, eu consigo. Aí você levanta de manhã, quando você for escovar o dente, você já vai olhar lá no espelho. Aí você já vai levantar. Irmão, a gente tem que aprender a ter o costume de levantar, liberando palavras positivas sobre o nosso dia. Porque às vezes você levanta e já fala, vixe, hoje eu vou ter que fazer isso, isso e isso no meu trabalho, meu chefe já vai me encher o saco, que eu não fiz o negócio. Você já liberou uma palavra sobre o teu dia. Você tem que levantar de manhã liberando palavras positivas sobre o teu dia. Palavras de bênção sobre o teu dia. Eu vou chegar no meu trabalho, aquele homem estressado, ele vai estar calmo, Jesus. Ele vai estar manso, igual o leão lá na cova de Daniel, Jesus. O homem vai estar manso. Irmã, eu faço as coisas. Eu tinha uma chefe que a irmã era... Oxe, a mulher era... Olha... Numa clínica que eu trabalhava, eu já chegava e falava, Senhor, que hoje ela nem me veja. Às vezes eu entrava e saía da clínica, ela nem me via. Eu dizia, Senhor, se ela vir falar comigo, seja só bom dia. Aí ela passava, bom dia. Eu já vou para o meu consultório falando, Jesus, hoje os pacientes são problemáticos. Mas me ajuda, Espírito Santo, me dá uma palavra. Às vezes vem umas bombas assim, tem paciente que chega soltando um monte de bomba. Aí eu só na minha cabeça, Jesus, me dá direção aqui, porque esse negócio aqui é tenso. Me ajuda aqui, Jesus. Irmão, você tem que aprender o tempo todo no teu pensamento, tá ligado no céu. Você está indo para o trabalho, teu pensamento tem que estar ligado no céu. Está voltando do trabalho, teu pensamento ligado no céu. Está estressado lá dentro da casa com os meninos, coloca os meninos no modo mudo. Sabe como é que coloca o menino no modo mudo? Você liga o som da caixinha lá no olho, o menino grita e você não escuta. Coloca os meninos no modo mudo. Vai lá, bate. Hoje você bate um pouco de roupa. Amanhã você lava um pouco de louça. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você ser liberta da tua casa dessa mania de estar limpando o tempo todo. Quem tem menino em casa, cuida de casa, deixa eu dizer uma coisa para você. Você limpou a casa de manhã, de tarde, tua casa vai estar arrumada, né? Eita, pensa uma benção. Você arrumou de manhã. Esse acordou linda. Colocou o louvor da Chile Cavalhais. Limpou a casa, deixou a pia um brinco. Aí quando tu olhar, a louça do almoço chega a estar transbordando assim, ó, na torneira. Não é não? Você limpa de manhã, de tarde, você já está arrumando de novo. Eu tenho um cachorro e 2 gatos. Eu limpo a casa 3 vezes pelo menos, de tanto pelo que ele solta. Aí você faz o que, irmão? Você vai ajudar a sua esposa linda, maravilhosa. Você vai falar, meu amor, você é tão linda, você merece hoje ficar descansando a sua beleza. Aí, irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Teu marido não vai lavar louça igual você lava, não. Você pode olhar a louça, vai ter um sebinho, vai ter um sabão. Mas aí sabe o que você faz? Diz, meu amor, obrigado. Olha que louça limpa. Que cozinha que tá um brinco. Para você reforçar seu marido, irmã. Porque você quer que ele faça do jeito que você faz. Aí se ele faz, você ainda reclama. Você ainda fala, sai daí, deixa que eu faço. Você
Você chega com todo amor e diz: amor, você está vendo esse copo? Senti um gosto de sabão. A próxima vez você passa mais tempo olhando a louça quando você for enxaguar, meu bem. Irmã, você dá aquela respirada. Você conta até 10. Aí você vai falar. Sabe o que eu digo para meus pacientes? O problema não é o que você fala, é como. Porque às vezes você quer pedir alguma coisa, mas você fala de um jeito como se você estivesse mandando. Eu falei, pega isso aí. Aí você está mandando. Aí ela vira para você e fala: meu amor, você tem alguma empregada aqui em casa? É igual você quando você vai falar com seu marido, né? Você já vai parecendo, você vai parecendo um general, né? Você vai falando, eu falei contigo. Irmão, deixa eu falar uma coisa, homem tem um problema. Quando ele escuta um comando, ele só escutou. Ele vai levar uns 3 dias para assimilar. No 4º dia é que ele vai fazer. Aí sabe o que acontece com as mulheres? Ela vai lá e toma a atitude de fazer. Aí sabe o que você está fazendo dentro da sua casa? Você está tirando o papel que é seu, entregando para a sua mulher. Ela vai ficar estressada, mal-humorada, rancorosa e com razão. Porque o Senhor deu um papel para cada um, tem uma função dentro de casa. Aí ela pediu para você, meu amor, o chuveiro precisa dar uma olhadinha. Aí tu não olha na segunda, na terceira, na quarta, passa um mês inteiro. Aí quando ela está estressada, torrando a paciência dela por causa do chuveiro, ela está com razão. Irmã, deixa eu falar com você, não faça. Fique lá um ano o chuveiro, finge que o chuveiro não existe, mas não faça. Porque você vai assumir um papel que não é seu, Deus não deixou para você. O cuidador, o provedor, o que tem que olhar a necessidade da esposa do filho é o marido. Estou apontando para os irmãos, porque os irmãos estão aqui perto, viu? Não é por nada não. Aí eu vou falar para